Olá, amados! Como vocês estão? Hoje nós estamos já no dia 9 do propósito, então leremos o capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Vou deixar os comentários para o final. Vamos comigo? A missão dos 12 apóstolos. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu o poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o Evangelho de Deus e curarem os doentes. Ele disse: Nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa que lhe forem recebidos, até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o Evangelho e curando doentes por toda parte. A dúvida de Herodes. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar. Pois alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado, outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse: Eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem de quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Jesus alimenta uma multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e os seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: Mande essa gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui e lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: Deem-lhe vocês mesmos a comida a eles. Os discípulos disseram: Só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: Mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ali encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. A afirmação de Pedro. Certa vez, Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias e outro que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: O Messias que Deus enviou. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no 3º dia será ressuscitado. Depois disse a todos:
Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus anjos. Eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Jesus, Moisés e Elias. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte, que de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. A cura de um menino. No dia seguinte, eles desceram do monte. Uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu filho único. Um espírito mau o agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito o maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem: Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Jesus fala outra vez da sua morte. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia, e ele disse aos discípulos: Não esqueçam o que eu vou dizer a vocês: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinha sido escondido deles, para que não as entendessem, e eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Quem é o mais importante? Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e a pôs ao seu lado, e aí disse: Aquele que, por ser meu seguidor, receber esta criança, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é o mais importante. Quem não é contra vocês é a favor de vocês.
João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: Não o proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Os samaritanos não recebem Jesus. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado na região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Algumas pessoas que queriam seguir Jesus. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde descansar. Aí ele disse para o outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Aqui terminamos então o capítulo 9. O capítulo 9, ele nos dá muitas coisas importantes para pensarmos, né? Jesus, ele dá o poder aos discípulos para curarem e expulsarem demônios. Mas por que então teve um que eles não conseguiram expulsar e Jesus ficou bravo? Jesus disse, né? Até quando estarei com vocês? Então ali ele fala da fé, fala de autoridade, né? Que os discípulos, eles precisam ter fé e também precisam ter autoridade, né? Na hora de estar fazendo o trabalho do evangelho, o trabalho de cura. Então, tudo isso, né? Jesus quer que a pessoa que está evangelizando, que está à frente, tenha essa autoridade mesmo, sabe? De expulsar demônios, de curar pessoas. Foi para isso que ele ensinou os discípulos, né? Para que na ausência dele, eles pudessem estar realizando esse trabalho. Jesus, na hora de fazer a multiplicação dos pães, ele demonstra muita misericórdia, muito amor e prova novamente a autoridade dele como Filho de Deus a realizar milagres, né? Jesus também pergunta aos discípulos: quem vocês acham que eu sou? Né? E depois já de vários meses, creio até que anos ali do lado de Jesus, 1 ano, 2 anos já caminhando ao lado dele, apenas Pedro responde que ele é Cristo, né? O enviado de Deus. Então reforça a fé na divindade de Jesus, né? Que ele veio realmente, ele foi enviado por Deus, né? E aqui nessa última passagem, o que ele pede, né, para as pessoas que querem seguir ele, né? Que larguem tudo, né? Um quer enterrar o pai, o outro quer se despedir da família, e Jesus fala: olha, quer me seguir? Tem que ser agora. Então, eu acho que essa passagem aqui é uma das mais importantes. Por quê? Porque Jesus justamente nos fala sobre prioridades. Qual é a sua prioridade? Que prioridade você tem na sua vida? Nós gastamos o nosso dia, nossas 24 horas, dormindo, comendo, trabalhando, assistindo novela, futebol, horas nas redes sociais, e esquecemos de orar,
esquecemos de jejuar, esquecemos de ler a palavra, de ir num culto. Então, qual é a prioridade que você está dando para Deus, né? Qual a prioridade você está dando para os ensinamentos de Jesus? Então, muitas pessoas querem atingir as bênçãos, mas não querem conhecer a palavra, ou conhecem a palavra, mas não a seguem. Então, qual é o seu compromisso com Jesus? Né? Para ter bênçãos, tem que orar. Para ter bênçãos, tem que jejuar. Para ter bênçãos, tem que conhecer a palavra, tem que seguir a palavra, tem que ser luz aonde você for. Aí as bênçãos vão chegar. Sabe, assim, agora todo mundo quer bênção, mas ninguém quer abrir mão das coisas. Ninguém quer abrir mão do futebol, ninguém quer abrir mão da novela, ninguém quer abrir mão do filme, ninguém quer abrir mão das redes sociais, mas querem bênçãos. Então, para nós alcançarmos as bênçãos de Deus, procure a palavra. Você vai ver que quem tem Deus, todo o resto lhe será acrescentado. Então, essa é a palavra de hoje. Vamos buscar Deus. Quando a gente busca Deus, Ele encontra você. Vamos ler? Vamos nos dedicar mais a Deus? Vamos deixar Deus ser nossa prioridade? Amar a Deus sobre todas as coisas? Esse é o meu convite para você. Um grande beijo. Até amanhã.